Que a paz do Senhor Jesus possa inundar os nossos corações. Hoje nós vamos ler 2 Tessalonicenses, né, a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, mas é a segunda carta, capítulo 1, a gente vai ler do 3 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isto é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pela qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação, a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tornando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Paulo aqui expressou sua gratidão a Deus pela fidelidade dos tessalonicenses e os encorajou a uma constância ainda maior em fé. A salvação e as recompensas vêm somente pela graça de Deus, com base na justiça de Cristo. Paulo foi extremamente perseguido em Tessalônica. Isso é descrito lá no livro de Atos, capítulo 17, do 1 ao 9. E, pelo visto, a igreja continuava a sofrer perseguições. E, no entanto, recebe elogios de Paulo por sua fé e por seu amor uns aos outros. A igreja primitiva, só fazendo um parêntese, logo depois da morte de Estevão, relatado no livro de Atos, capítulo 7, a igreja passou a ser perseguida. E os cristãos, aqueles 5.000 cristãos, pelo menos, foram dispersos por vários locais. Só os apóstolos continuaram em Jerusalém. Então, naquela época, a igreja toda espalhada por ali, pela Turquia, por um pedacinho da Europa, ela era perseguida. Só depois de algum tempo é que muitos países aceitaram, e aí surgiu a Igreja Católica, enfim. Aí a gente tem que estudar a história da igreja. Mas nessa época, a época do apóstolo Paulo, a igreja era muito perseguida, tanto que todos os discípulos de Jesus, os 12, foram mortos. Quer dizer, os 12 não, João foi o único que não foi, morreu por velhice. Mas todos os outros foram mortos de maneira terrível. Pedro foi morto, crucificado, ao contrário, quer dizer, ao contrário, por vontade dele, porque ele disse que não podia ser crucificado da maneira que o Senhor dele tinha sido. Depois que Paulo se converte, lá no capítulo 9 de Atos, a gente vê que por todos os lugares que ele passou, ele foi muito perseguido, ele sofreu muito por causa da sua fé. Então, uma igreja, quando ela é perseguida, ela não vai olhar para pequenas picuinhas, ela não se fixa em pormenores e nem tem tempo de fazer fofoca ou de ter melindres, não. Na igreja perseguida, ninguém faz de um grão de areia uma grande montanha, como a gente vê acontecer nas nossas igrejas muitas vezes. Aqui na nossa igreja livre, uma vez eu estava orando pela igreja perseguida
E Deus falou claramente para mim: ora pela igreja livre. Ela precisa mais de oração do que a igreja perseguida. Então, por quê? Porque a igreja livre, ela inventa coisinhas para conflitos desnecessários. Então, lá na igreja perseguida, tudo é uma grande montanha a ser vencida. Então, uma igreja perseguida, ela se santifica, ela se une, ela se ama. A pressão é tão grande que o único prazer que eles têm é realmente estar no centro da vontade de Deus e se sentir honrados por estarem sofrendo pelo nome de Jesus. Eles falam isso. Nos sentimos honrados por estarmos sofrendo pelo nome do nosso Rei Jesus. É comovente ver relatos dessa igreja. Uma igreja que é perseguida consegue entender melhor a dimensão do amor de Deus e da sua missão aqui na Terra. Gente, eu não estou querendo que a gente seja perseguido, não. É muito ruim ser perseguido. Na semana passada eu preguei sobre suportando com perseverança as provações. E eu falo sobre a igreja perseguida. E agora eu estou falando de novo sobre a igreja perseguida. Porque eu acho que nós temos que pensar nisso. Sentir alegria no sofrimento é para aqueles que estão em plena comunhão e intimidade com Deus, tendo da parte do Espírito Santo a verdadeira consagração e comunhão com Deus, a plena intimidade com Deus. Isso é avivamento. O avivamento nunca vai chegar para uma igreja que vive um evangelho sem cruz, sem renúncias, sem abrir mão da própria vida. Uma igreja descomprometida com a palavra de Deus. E aí eu não estou falando da igreja mais da igreja perseguida, estou falando da nossa igreja, a igreja livre. Nós somos uma igreja que não somos perseguidos, mas ainda assim nós temos que viver um evangelho com cruz, porque sem cruz não há evangelho. Nós temos que ser uma igreja comprometida com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus conquistou para nós naquela cruz do Calvário. O preço que ele pagou foi alto demais. E ele, pela nossa fé, nos deu de graça a salvação. Nós passamos a ser justos por causa da graça de Jesus, não porque nós merecemos. É favor imerecido a nossa salvação. Mas ainda assim, há uma cruz que nós temos que carregar. Não foi isso que Jesus disse? Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós temos uma cruz para carregar, porque a cruz pesada, Jesus carregou por nós, em nosso lugar, se fez pecador em nosso lugar. E morreu a morte mais humilhante que podia haver, humilhante e dolorosa, que foi morte de cruz. Então nós temos que nos comprometer com aquilo que ele deixou para nós de legado. O legado da verdade, da justiça, do amor e tudo que está na palavra de Deus. Paulo, em várias outras passagens, falou sobre vivermos uma vida digna de Deus, da vocação de Cristo e do Evangelho. Paulo falou sobre os estilos de vida apropriados para os que recebem a bênção de se tornarem dignos. Pela graça de Deus, somos capacitados a viver de maneira que convém ao povo de Deus. E Paulo, quando falou de tudo isso, tinha em mente a capacidade de suportar perseguição. Quando ele em Filipenses fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo
que pode passar por todo tipo de pressão. Tem muita gente que usa esse versículo, ele solto, versículo isolado, é muito perigoso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu posso fazer qualquer coisa. Coisas que não são dignas do evangelho. Não. Ele ali está falando que ele podia passar por escassez ou abundância, tanto financeira, como moral, como emocional. Que ele podia passar por todos os sofrimentos. E aí ele completa dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então há uma cruz que nós temos que carregar. Desfrutamos dos benefícios da cidadania do reino celestial, mas temos que pagar o preço de passarmos por aflições e sermos perseguidos, se essa é a vontade de Deus. Eu estou falando da igreja perseguida. Se Deus nos mandar para algum país que haja perseguição, nós vamos passar por aflições imensas, por perigos de morte. Mas nós temos que estar no centro da vontade de Deus e temos que pagar o preço. E nós aqui, que somos uma igreja livre, que fazemos parte do reino de Deus, a gente tem que pensar que nós também temos uma cruz para carregar. Não há como fazer parte do reino de Deus sem sofrer oposição do nosso adversário, porque o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra as pessoas, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então, nós temos guerras espirituais profundas em nossas vidas, temos lutas muito grandes. Passamos por dores e sofrimentos, mas nós temos que passar por tudo isso olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E nós temos que pedir forças e fortalecimento ao Senhor, que sofreu tudo por nossa causa, para nos ter com Ele para a eternidade. Então, Paulo vai focar na justiça divina, a qual traz juízo sobre aqueles que não estão em Cristo. A justiça que vem sobre nós não é a justiça humana, é a que vem de Deus. De uma coisa temos que ter certeza absoluta: que todo aquele que for perseguido por causa do nome de Jesus será recompensado por ele, por causa da sua perseverança no sofrimento. Mas tem que perseverar até o fim para poder receber a coroa da vida. Foi isso que Jesus disse para a igreja de Esmirna, lá em Apocalipse. A igreja de Esmirna era profundamente perseguida. E Jesus falou: fiquem firmes, perseverem até o fim, que vocês vão receber a coroa da vida. A certeza do crente, a certeza do cristão quanto a receber a recompensa eterna em Cristo está baseada nos atributos eternos e imutáveis de Deus. O Evangelho não é apenas uma mensagem para ser aceita, crida ou recebida, é também para ser obedecida. O Evangelho carrega consigo um mandamento divino de rendição total a Deus, por meio da paz tornada disponível por Jesus Cristo. Só é possível a nossa paz através do príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Obedecer ao Evangelho é conhecer a Deus e ter comunhão íntima com Ele. Precisamos nos preparar para a volta de Jesus, mas precisamos nos preparar para uma crescente perseguição à Igreja de Jesus, porque essa precederá a volta dele. Eu disse semana passada e volto a dizer que no Brasil não há perseguição religiosa contra os cristãos, mas isso hoje. Eu não sei amanhã, eu não sei depois de amanhã, porque está escrito que a igreja será perseguida de um modo ou de outro. E como poderemos perseverar? Temos que nos desembaraçar de
todo o peso do pecado, temos que correr a carreira que nos está proposta e, acima de tudo, olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé, como está descrito em Hebreus 12, de 1 a 3. Sabendo que, se Jesus suportou tamanha dor e vergonha e desonra por nossa causa, nós também teremos condições de suportar todo tipo de perseguição por amor e fidelidade a Ele. Se os nossos olhos estiverem fixados nele, conseguiremos ficar firmes, sem nos fatigar e sem desmaiarmos em nossa alma. A nuvem de testemunhas do Antigo Testamento nos inspira, mas o nosso principal incentivo é o próprio Jesus. Ele é o mais forte e supremo exemplo de fé na corrida que nos está proposta. Os cristãos estão disputando uma corrida diante de uma multidão de pessoas que já terminaram a corrida com honra e se tornaram dignos do reino de Deus. Como um corredor, o cristão deve estar em constante movimento rumo ao objetivo, apesar da oposição. E isso exige preparo e esforço diligente e resistência, os quais são obtidos mediante permanente entrega e disciplina. Mas o texto de Tessalonicenses falava de vocação e o de Hebreus de carreira que nos está proposta, da carreira que nos está proposta. Vocês sabem qual é a vocação de cada um de vocês? Vocês sabem qual é a carreira que Deus propôs a cada um de vocês? Nós temos que descobrir qual é a carreira que nos está proposta. Temos que saber quais os dons Deus já nos deu. E depois disso, nos fixar no alvo que Deus nos propôs. Porque quando sabemos aquilo que Deus nos manda fazer, fica mais fácil passarmos por provas e perseverarmos em meio a aflições e perseguições. O importante é nos prepararmos para a batalha, como soldados constantemente em guerra, tendo confiança que o Senhor dos Exércitos vai à nossa frente. Mas saber que Ele está à nossa frente não significa que não passaremos pela guerra, por dores e perdas. Ter confiança que Ele está na nossa frente significa saber que teremos forças suficientes para guerrear e suportar toda dor, toda perseguição e toda pressão. Vivemos um evangelho que queremos as bênçãos e as promessas cumpridas, mas muitas vezes não queremos pagar o preço. Queremos o avivamento, mas não queremos ser santos. Eu tenho pedido muito que o Espírito Santo se derrame sobre a igreja brasileira. E o Espírito Santo se derramando sobre a igreja brasileira, ele vai nos dar convicção de pecado e, consequentemente, vai nos dar um genuíno arrependimento. E aí sim vai vir o avivamento. O avivamento não vai vir por uma igreja descomprometida. O avivamento não vai vir por uma igreja que minimiza o pecado, que acha que Jesus já pagou, eu não preciso ter um preço a pagar. O avivamento não vai vir por uma igreja que vive um cristianismo sem cruz. O avivamento vai vir para uma igreja que ora, e ora muito, e que se santifica todos os dias, e que, se tiver que passar por perseguição, vai passar por perseguições. A minha oração por mim e por você é que possamos colocar o nosso foco em Jesus e nos preparar para o que vier pela frente, sabendo que toda perseguição vai gerar avivamento. A minha oração por mim e por você é que possamos aprender a nos gloriar no Senhor em meio à perseguição e, no fim de tudo, recebermos nossa maravilhosa recompensa, a coroa da vida. No próximo domingo, deixa eu pensar, dia 15/6,
é o DIP. DIP significa Domingo da Igreja Perseguida. Então, que nós, como igreja, possamos separar um tempo nos nossos cultos, nesse dia 15, que é o próximo domingo, para nós orarmos pelos 50 países que compõem a igreja perseguida. Eles precisam das nossas orações. E nós também precisamos orar por nós, para que a gente volte ao primeiro amor, fazendo a vontade de Deus, vivendo um evangelho onde a gente tem que carregar também a nossa cruz. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.